Universitário, tudo bem com você? Eu sou a Thay e hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Os 10 micos que eu já cometi na UFVJM. Bom, todo calor comete mico. Na verdade, eu acho que eu cometo mico diariamente e quem nunca, né? Quem nunca cometeu, que atire a primeira pedra, ou melhor, deixe no comentário que nunca cometeu mico. Então vamos lá, gente. Primeiro mico, né? Eu acho que todo mundo já cometeu. Eu dormi na sala de aula, mas não foi só dormir. Eu dormi e acordei assustada e eu tava num sono tão profundo que eu tava babando em cima da cadeira, da mesa. E aí eu assustei e todo mundo percebeu, inclusive o professor, que eu tava dormindo em sala de aula e todo mundo ficou rindo. Foi uma coisa assim que eu fiquei muito sem graça, porque eu tava dormindo e todo mundo percebeu, né? É muito estranho. O segundo mico que eu cometi foi: eu cheguei na aula, cheguei atrasado na aula do professor, inclusive é o professor Amauri de Neuroanatomia, um professor excelente, se ele estiver me vendo, né? Beijo, Amauri. E ele me chamou a atenção, tipo, sempre eu chegava em cima da hora. E nisso ele me chamou a atenção. Aconteceu com o professor Amauri e também aconteceu outra vez com o professor Marivaldo. Foi 2 vezes que eu cometi esse mesmo mico. Eu tava acordando, não sei o que tava acontecendo comigo, acho que era balada, alguma coisa. E sempre na aula deles eu tava chegando atrasada. Na do Amauri as aulas eram às 14 e eu chegava sempre às 14h10. Eu morava perto do Campo Júnior, eu descia quebrando. E eu chegava lá atrasada e aí o Amauri foi colocando aquilo, falando que todo dia essa menina chega atrasada, todo dia essa menina chega atrasada. Aí eu cheguei atrasada, ele com aquele jeitão dele me chamou a atenção. Aí depois de mim ainda chegou outro que ele fez voltar. E aí quando o menino falou assim, ele falou assim com o menino: quem deixou você entrar? Aí o menino voltou e tava indo embora. Ele: não, volta na porta e pede pra entrar. Aí o menino entrou e pediu licença. E eu falei: já pensou, seu Mauri faz isso comigo? Caramba! Mas enfim, nunca mais. Depois eu aprendi a lição. Eu gosto sempre de chegar no horário ou um pouquinho mais cedo, bem antes da aula. Além disso, outro professor também me chamou a atenção. Eu estava também chegando atrasado na aula dele. E ele me chamou a atenção, falou: olha, você tá chegando todo dia nesse mesmo horário, você se programa melhor. Eu falei: gente do céu, o que tá acontecendo comigo? Aí eu fiquei bem esperta mesmo, né? Porque já era a segunda vez e o carão que a gente fica de ser chamada a atenção na frente dos outros colegas é bem complicado. Claro que tem gente que não liga com isso, mas no meu caso eu fiquei um pouquinho envergonhada. Bom, o terceiro mico, né? O terceiro ou quarto, eu já perdi a conta. Foi que eu esqueci o que eu ia falar no seminário. Deu aquele branco e eu fiquei lá parada, gaguejando, e eu falo muito rápido, como vocês podem perceber. Eu falo muito rápido, eu tô tentando falar um pouco mais devagar, mas é tão difícil pra mim que vocês não fazem ideia de como é difícil tentar falar devagar, porque minha dicção não é tão ruim, mas ela é muito rápida e acaba que algumas pessoas não conseguem acompanhar. Isso acaba me prejudicando a forma de eu me expressar. Só que aí eu fui falando, jogando conteúdo. De certa altura do campeonato, eu esqueci o que eu ia falar. Literalmente, eu olhei pro slide e eu não lembrava. E eu não costumo não costumo sobrecarregar o slide com escrita. E eu olhava e eu não conseguia lembrar de nada. E aí o meu amigo chegou e começou a tentar contornar toda a situação e explicou minha parte. Obrigada, Iago. Um beijo pra você, meu querido, que me salvou naquela aula. Eu acho que era um conteúdo sobre endocrinologia, eu nem lembro mais. Eu só sei que eu fiquei perdidinha e ele chegou e contornou toda a situação e tal. E depois eu dei prosseguimento nos outros slides. Só que foi um carão que eu passei em, tipo, ficar aquele tempinho calada. E eu que tenho uma dicção e falo muito rápido e vou dando continuidade no assunto. Foi aquela situação tensa, sabe? Assim, aqueles segundos que você parece que vai, sei lá, que parece que são horas de tão torturante que é. Bom, outro mico que eu passei, esse mico, gente, pelo amor de Deus, eu tinha me preparado para a prova teórica e prática, tá, fui fazer a prova de anatomia, cheguei lá, a prova estava muito fácil, a prova teórica, fiz a prova de escrita, terminei, entreguei ao professor, falei: vou embora descansar para amanhã, né, que no outro dia eu tinha outra prova prática na minha cabeça, fui embora. Tá, passou um tempinho, uns 20 minutos que eu cheguei em casa e tal. Uma amiga minha me manda mensagem: tá, você não vai vir fazer a prova prática? Por que você foi embora? Você tá passando mal, tudo bem? Aí eu lembrei, gente do céu, tem prova agora prática, achei que era amanhã. Desci correndo, implorei pro professor, ele ainda tava com as peças todas nas bancadas lá, tava tudo enumerado certinho, não tinha tirado os alfinetes.
E aí ele passou a prova pra mim sozinha. Eu não sei se eu sou a única pessoa que já fez prova sozinha desse professor, mas eu agradeço muito ele que permitiu que eu pude fazer a prova individual, e após o horário da prova eu expliquei pra ele que eu tinha esquecido e ele não foi tão ruim comigo. Pelo contrário, ele foi bastante flexível e bastante compreensível, até mais do que deveria, né? Porque eu esquecia, um erro tipo que eu deveria ficar pra segunda época, certo? Bom, outro mico, né? Eu acho que esse muita gente comete. Eu esqueci o jaleco e eu entrei no laboratório de anatomia, tudo certo, e aí o professor pediu pra mim colocar o jaleco, e eu fui pegar o jaleco e não tava com o jaleco. Aí isso é lá no campus 1 ainda, o laboratório de anatomia era no campus 1, eu corri, fiquei procurando o jaleco emprestado. Graças a Deus, uma menina lá da odontologia, Maria Tereza, se você estiver vendo esse vídeo, um beijo pra você. E aí ela me emprestou um jaleco descartável da Odonto, e eu voltei pra aula, graças a Deus deu tudo certo, eu assisti a aula, mas eu fiquei morrendo de vergonha porque o professor percebeu que eu tinha esquecido o jaleco, eu fiquei ali naquele desespero procurando o jaleco, porque é muito ruim, né? Ainda mais usar jaleco dos outros e tal, é uma coisa de uso pessoal, mas acontece, gente, acontece de tudo na universidade. E você, já cometeu algum mico dentro de sala de aula? Na faculdade, no cursinho ou mesmo na escola? Se você já cometeu algum mico, não esquece de deixar nos comentários o mico que você já cometeu e o que você está fazendo. Se você já está na faculdade, qual curso que você faz, se você está no cursinho, qual curso pretende fazer. Bom, vamos continuar. Outro mico que me aconteceu foi entrar em sala errada. A gente estava no começo de um semestre e aí os alunos eles já se conheciam. Só que eu pensei que eles se conheciam e eu era a única sorteada numa sala estranha. Entrei na sala, sentei e fiquei lá. Depois de um tempão, eu levanto a mão e pergunto: é aula de quê? De qual curso? Porque eu acho que eu tô na sala errada. Todo mundo começou a rir. Não, você tá na sala errada, não sei o quê. Aí eu levantei e fui pra outra sala morrendo de vergonha, porque eu atrapalhei a aula do professor e já tinha uns 10 minutinhos que eu tava ali sentada assistindo a aula do professor, que aí eu caí na realidade de que eu estava numa sala errada. Aquela aula não era do meu professor. Outro mico que eu passei, esse mico foi grande, gente. Eu tava no auditório, né? O auditório é enorme, tem aquelas mesonas, aquelas cadeiras que dá pra puxar, aquelas cadeiras que tem aquele negócio de madeira, suporte pra colocar a mesa, tava lá. Tinha umas 120 pessoas, isso, tinha umas 120 pessoas na aula de imunologia. Acho que faziam 3 ou 4 cursos da área da saúde junto. Eu tava sentado lá no fundo, perto do meu amigo. Outro amigo meu tem o hábito de me mandar o gemidão. Ele procura um vídeo e tenta colocar nesse vídeo alguma coisa bem curiosa pra chamar a minha atenção, tipo um acidente, uma fofoca, uma coisa assim, bem que eu vou clicar e vou abrir. E eu, né, não tava tão maldosa ainda com relação a esses vídeos e áudios que ele me manda. Abri esse gemidão na sala toda. Todo mundo se virou pra mim, ficou olhando e eu fiquei sem gracinha, tentava desligar. Parece que no desespero que a gente fica de tentar desligar o celular, né, não dá certo, a gente começa a atrapalhar, não clica no lugar certo. E todo mundo começou a rir, e eu tentando explicar que aquilo era o gemidão, mas todo mundo já sabia, né, só que eu tava assistindo, mexendo com o celular no lugar errado. E eu tentando, não, gente, isso não é vídeo pra adulto, não é vídeo... Não, gente, todo mundo sabe que não é vídeo pra adulto, é o gemidão. Não, eu deveria, né, tá prestando atenção na aula e não tá conversando com esse meu amigo Iago. Um beijo pra você. Tô morrendo de saudade de você. E aí ele me mandou, acho que depois eu fiquei bem mais maldosa. Com qualquer coisa que ele me manda, eu abaixo o volume na hora e depois eu vou conferir se vale ou não a pena eu aumentar pra me escutar em público, porque não é confiável. Outro mico que eu cometi foi, esse mico acho que quase todo mundo comete. O professor fez uma pergunta e eu falei que meu amigo queria responder e na verdade o professor redirecionou a pergunta pra mim e eu fiquei muito com vergonha. Acontece bastante quando a gente tem mais intimidade com o professor, que a gente gosta de fazer brincadeiras, a gente tá bem à vontade na sala de aula, isso acontece. E um mico assim que eu cometi, que eu tenho muita vergonha e que eu acredito que acontece muito, né, só que não é legal, cara, não é legal. Graças a Deus eu evolui pelo menos um pouquinho, eu não faço isso mais, é subestimar a capacidade do professor. É claro que existem professores e professor, existem sim professores meia boca, só que não necessariamente você precisa estar subestimando a capacidade de ninguém. Eu acho isso uma situação, né, de uma pequenez
gigantesca você subestimar a capacidade de uma pessoa. É fora do comum, né? Sinceramente. E eu já fiz isso, eu sinto muita vergonha, né? Eu sinto muito envergonhada até mesmo de falar isso, mas acontece. Eu já fiz isso, um mico gigantesco, por isso que eu deixei ele por último. Acho que maior dos micos que eu já cometi. Acho que eu não deveria nunca ter feito isso, né? Gente, o vídeo de hoje foi esse. Não esquece de deixar aquele like. Um beijo e até o próximo vídeo!